Josué capítulo 10, versículo 10 a 12 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Eu costumo comparar muitas vezes a vida cristã, caminhar cristão, a uma viagem que nós fazemos. E é uma boa comparação, é uma boa analogia, e eu vou emprestar esse tema de viagem ao nosso tema de hoje, que vai ser olho na bagagem. Ficar de olho na bagagem. Existe uma arte, existe todo um procedimento em fazer malas. Eu, no decorrer dos meus anos de vida, por um motivo ou outro, sempre viajei bastante. Geralmente a serviço ou no ministério, e dificilmente eu viajo por lazer, simplesmente por lazer. Eu viajo sim, mas a grande maioria das vezes que eu tenho viajado na minha vida é a serviço, no trabalho ou no ministério. Mas enfim, então na hora de fazer as malas, existe uma certa arte. Por quê? Porque existe limitações, existe a questão do limite do que você está levando, o quanto você está levando, o peso, o volume, ou seja, o tamanho da mala, a quantidade das malas, tudo isso é importante, tudo isso você tem que ficar de olho. Você vai viajar de avião, existe uma lista de coisas que você não pode levar na bagagem. Tá? Coisas pressurizadas, certas coisas com bateria, você não pode levar na bagagem que é despachado, tá? Computador, laptop, tablets, coisas assim, não pode na bagagem do porão, porque tem perigo de fogo. Enfim, existe uma certa... várias regras, tá? Só pode levar uma bagagem, duas bagagens, só pode ser de tamanho tal, só pode ser de peso tal. Então, tudo isso são limitações. E a vida cristã também é assim. Na vida cristã, por ser uma viagem, nós temos que estar de olho na bagagem para ver o que estamos levando, o quanto estamos levando, e existem coisas que temos que adicionar, talvez subtrair da nossa bagagem, do nosso caminhar, da nossa vida cristã. Certas coisas nós temos que deixar de lado, dependendo da viagem e destino, essas coisas temos que levar. Se for viajar para o sul, por exemplo, no inverno, é bom levar agasalho. Tá? Você sai daqui, o inverno aqui, como sabemos, é muito rigoroso. Você sai daqui com uma roupa de verão, chega lá no sul, está muito frio, então você tem que incluir ou retirar certas coisas. E assim a vida cristã, no prosseguir nós temos que estar mudando. Aqui, os hebreus, não lemos aqui em Josué, os hebreus, eles estavam estavam começando a tomar posse da terra prometida. Atravessaram o Jordão, tiveram a primeira grande batalha, que não foi bem uma batalha, porque eles tomaram a cidade de Jericó. Jericó tinha aquelas muralhas enormes, intransponíveis, muito altas, e tão grande era dito que o topo da muralha, do muro, você podia ter carruagens e carroças e cavalos, haviam casas construídas dentro e ao redor da própria muralha, era algo realmente intransponível e que ninguém nunca havia derrubado, nunca havia entrado em Jericó devido às suas grandes muralhas. E aqui nós temos esse exemplo, a primeira batalha, e eles acabaram de conquistar. Fizeram o que Deus mandou, obedeceram a Deus, e de forma milagrosa, não vou entrar nos detalhes agora, depois você pode ler mais tarde, mas eles conseguiram, as muralhas foram derrubadas, entraram, possuíram a cidade, primeira vitória, foi uma coisa maravilhosa, todos estavam empolgados, todos estavam prontos para continuar, e a segunda cidade, primeira Jericó, a segunda cidade era uma pequena cidade chamada Ai, uma cidadezinha que nem muralha tinha, talvez tinha uma cerca de madeira, talvez não muito imponente, mas era uma cidade pequena, era algo que deveria ser fácil. No versículo 5 de Josué 7, fala como é que foi essa segunda batalha contra a cidade de Ai, que era bem menor. Versículo 5, os homens de Ai feriram deles uns 30
e 6, e os puseram desde a porta até Sebarim, e os feriu na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então a gente vê que eles foram então atacar aí, só que não conquistaram, levaram uma surra, foram derrotados, foram mortos, 30 e tantos deles, tiveram que sair fugidos, corridos, envergonhados, e fora que o coração deles derreteu. Por quê? Bom, se uma cidadezinha como aí, que tem meia dúzia de gato, gato pingado, eu estou exagerando, tá? Não era gato, não era meia dúzia, mas uma cidadezinha aqui, isso aqui era para ser um piquenique. Nem mandaram o exército todo, nem foi muita gente. Disseram, isso aqui vai chegar lá, vai soprar, vão se render e vai ser tudo certo. Levaram uma bela de uma surra e o coração deles derreteu. Será agora? Se a gente está perdendo para uma cidadezinha dessa, que chance nós temos de possuir a terra? Isso logo depois de terem conquistado Jericó, que foi uma grande, grande batalha. Então, qual foi o problema? Por que a derrota? O que foi que houve? É que havia um problema na bagagem, como nós lemos aqui, no versículo 11. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Havia alguma coisa na bagagem. Tinha alguma coisa na bagagem, tinha uma coisa na mala. Roubaram, furtaram, quebraram aliança e esconderam na bagagem. Aí está o problema, tinha alguma coisa na bagagem e Deus falou, se vocês não tirarem isso da bagagem, eu vou aqui o 13. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Aí diz, portanto, estão amaldiçoados, e Deus falou, não serei mais convosco. Eu não vou ser mais com vocês não. Vocês estão sozinhos, eu estou fora. Se não desraigardes o anatema no meio de vós. Ele falou, eu não estarei com você se você não tirar o anátema da bagagem. Ou vocês tiram da bagagem o que não deveria estar na bagagem, ou eu estou fora. E vocês estão por si mesmo. E toda batalha que vocês tiverem, por mais fácil que pareça, vocês vão perder, serão derrotados. Até que tire, desrague, arranque o anátema da bagagem. Pastor, o que foi que eles roubaram? Bom, que foi que um dos soldados israelitas, quando conquistou Jericó, Deus falou, não é para tomar nada. Tudo que for tomado é para ser dedicado a mim. O que foi que ele fez? Ele pegou ouro, pegou outras coisas, escondido. Ninguém viu. Mas sabe quem viu? Deus viu. Ele pegou umas roupas, pegou umas barras de ouro, e foi lá escondidinho, foi para casa, né, para a tenda dele, e colocou na bagagem, escondeu lá, e ninguém viu, tá tudo tranquilo. Só que Deus viu. Aí quando foram atacar a cidadezinha de Ai, foi que houve? Foram derrotados. É isso que Deus fala. Roubaram. Agora note, uma pessoa fez isso e todo mundo sofreu a consequência. Pastor, isso não é justo. O pecado não é justo, o diabo não é justo. Por isso que você tem que ficar longe do pecado e combater o diabo. Porque ele não é justo. Nunca foi justo. Quer que o diabo seja justo, honesto e ético? Então alguma coisa está errada. O diabo não é justo, nem honesto, nem ético. O diabo é o diabo. Ele veio para matar, para destruir e para roubar. É o que ele faz. Tá? E enganar, é claro. Mas então foi tomado e foi colocado na bagagem. Deus falou, até tirar, até refazer, até abrir a bagagem, tirar, arraigar, vocês estão sozinhos, eu não estou com vocês. E vão ser derrotados a cada batalha. Então, vamos ficar de olho na bagagem, e eu quero ver aqui rapidamente hoje algumas coisas. Primeira coisa que a gente vê aqui no texto que nós lemos, são duas perguntas. Duas perguntas interessantes. Versículo 10, que nós lemos, diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Note, quem fez a pergunta foi Deus. Deus perguntou para Josué, deu uma ordem, falou, levanta-te. Aí fez a pergunta, por que está assim prostrado? Porque se a gente ler direitinho aqui a história, você vai ver
no versículo 6 e 7, que diz assim: então Josué rasgou suas vestes, quando ele viu o povo derrotado, viu que perderam para uma pequena cidade, e versículo 6, então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Então ele, naquela época, quando estava muito triste, revoltado, você rasgava suas roupas e se prostrava de rosto em chão, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer, antes nos estivéssemos tentado em ficar além do Jordão, ou seja, do outro lado. Lembre, estavam no deserto, atravessaram o Jordão, derrotaram Jericó, foram derrotados por aí. Então Josué falou: por quê? Uma pergunta, Josué falou: por quê? Por que, Deus? Era melhor ter ficado no deserto. Era melhor ter ficado do outro lado do Jordão. Atravessamos o Jordão para quê? Para agora ser derrotado por uma cidadezinha que não tem nada, não tem muralha, não tem nada? Uma pergunta. A segunda pergunta é Deus falando: por que tu está prostrado? Por que tu está aí se lamentando? Por que você está aí reclamando? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Deus quer saber por que Josué está lá, se lamuriando, com o rosto no chão, reclamando da vida e perguntando por quê. Por quê? Deus pergunta: você pergunta para mim o porquê está acontecendo? Ele falou: foi porque existe anátema na bagagem, existe algo na bagagem que não deveria estar lá. Nós temos que ficar de olho na bagagem. Porque Deus sabe, eu e você podemos esconder de todo mundo, um ao outro, e meio mundo, podemos esconder o que a gente quer na nossa bagagem. A gente não esconde de Deus. E o que a gente tem na nossa bagagem vai ter uma consequência em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Então, quando coisas acontecem, coisas fora do comum, não era normal eles serem perdidos para aí. Não era normal. Eles acabaram de conquistar Jericó, uma grande cidade com um grande exército, com grandes muralhas. Aquilo ali era para ser uma brincadeira. Quando coisas fora do comum, quando coisas ruins, coisas que não fazem sentido acontecem na nossa vida, pode ser, estou dizendo que é sempre, mas pode ser, a gente não está de olho na bagagem, como foi o caso aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui salvo, poucos meses depois de eu ser salvo, eu e a irmã Simone, a gente foi morar na Espanha com missionários. A gente não era missionários, mas nós nos auto-intitulamos missionários e fomos morar com os missionários que nós conhecíamos lá no sul da Espanha. E é impressionante. Veja bem, eu larguei meu emprego, vendi meu apartamento, vendi tudo, fiz as malas, eu e a irmã Simone, nos picamos para a Espanha. Falamos com o missionário antes, ele falou: bom, quer vir, vem, né? Fazer o quê? Eu vou proibir? Não vou proibir. Aí eu falei: vou chegar lá, vou arrumar emprego e vou ficar morando lá, vou ficar trabalhando, me mantendo lá e ajudando na obra, né? Ótimas intenções. Só que eu chego lá, não consegui emprego de jeito nenhum. Tudo dava errado. Eu tinha um cartão que eu pedi no banco, tramou dinheiro na minha conta, que ficava onde eu morava, né? Aí perdi o cartão. Não sei onde é que está o cartão, cadê o cartão? E era a minha única forma de acessar o dinheiro que eu tinha no banco. Perdi o cartão. Aí fala: você perdeu o cartão, cancela, senão alguém pode achar e ir lá rapar sua conta. Aí eu fui e cancelei o cartão. Não deu 2 minutos depois que eu cancelei o cartão, eu achei o cartão. Só que já era tarde, o cartão já foi cancelado. Então eu estava lá sem trabalho e agora sem dinheiro. O dinheiro que eu tinha no meu banco eu não podia acessar, porque eu estava em outro país. E agora, José? Bom, vou ter que trabalhar. Não arrumava emprego de jeito maneira. Sabe o que eu fiz? Eu fui até a praça da cidade de Huelva, no sul da Espanha, perto de Sevilha, não muito longe de Portugal. E eu fui para a praça da cidade, aquela área era famosa agricultura, entre outras coisas, por morangos. E era a época da colheita de morangos. Já viu o pé de morango? Ele fica dessa altura, assim, no chão. E lá fui eu, para a praça, fiquei junto com... Eu não estou exagerando, gente, isso aconteceu, tá? Com seu estimado pastor. Eu fui lá ficar na praça, esperando os fazendeiros virem com os caminhões para pegar os boia fria para trabalhar naquele dia, colhendo fresa, que é morango.
Ah, lá fui eu, fiquei lá, levei minha marmitazinha, fui lá ficar na praça, aí chegava um caminhão, você, aí subi no caminhão, o caminhão ia embora, vinha outro, você, moral da história, levou todo mundo, ficou quem lá? Não me levaram, levou todo mundo, não ficou ninguém, só ficou eu. Eu falei nem para ser um boia fria, nem seria para cortar cana. Seria o equivalente aqui na Alagoas de cortar cana, ir lá cortar cana. Só que menos trabalhoso, né? Cortar cana é mais rigoroso. Mas, enfim, eu ia ser nem para ser boia fria. Tudo estava dando errado. Até que um outro missionário amigo nosso falou assim: ô irmão, será que não é alguma coisa que Deus está querendo falar para você? Porque não é normal. Alguém talentoso, bonito, charmoso como você não conseguia emprego. E realmente eu não conseguia emprego, de jeito nenhum, sem dinheiro, porque meu cartão foi cancelado. Ele basicamente falou para mim: olhe na bagagem. Ele não disse essas palavras, mas em efeito foi o que ele falou. Examine sua bagagem. E ao examinar a minha bagagem, não literalmente minhas malas, mas analisar a minha vida, sabe o que eu achei? Eu achei muito de mim e pouco de Deus. Eu queria muito ficar na Espanha. Eu queria muito ficar na Espanha para trabalhar na obra. E nós ajudamos lá em 2 igrejas. Uma em Huelva, uma em Palos do Alto, que fica ali perto, de onde partiu Cristóvão Colombo, quando foi descobrir as Américas. Mas enfim, eu queria ficar lá para servir a Deus. Eu e a irmã Simone, nós queríamos ficar lá. Estava lá legalmente. Estava lá tranquilo, falava a língua, tudo, tranquilérrimo, mas todas as portas se fecharam. Sabe o que era aquilo? Como é que o exército de Israel, que havia acabado de derrotar Jericó, foi derrotado por uma aldeiazinha desse tamanho? Como é que eu, com todo o meu gabarito, e currículo, e beleza, e charme, blá, 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 não conseguia emprego nem para colher frango, colher morango. Sabe o que é isso? A bagagem. Na minha bagagem tinha muito do que eu queria. Eu quero ficar. E eu percebi isso e eu me tirei da bagagem. Eu falei: Deus, eu estou vendo que eu não estava enxergando Deus fechando as portas. Aí eu e a irmã Simone saímos de lá. Eu quero dizer outra coisa. Eu e a irmã Simone perdemos um bebê lá. Não perdemos, ela abortou um bebê. Sem querer, ficamos eu e ele, até isso, eu e ela pegamos rubéola, sarampo, aquela doença que fica tudo cheio de catapora, isso, catapora. A gente pegou catapora, a gente não sabia, ficamos todos cheios de catapora, até isso. E quando a gente foi no médico fazer outra coisa, ficamos sabendo que ela estava 3 meses grávida. E ela perdeu o bebê. Então foi uma coisa, sabe, uma coisa em cima da outra. Porque eu tinha algo na bagagem que não era para estar lá, eu não estava de olho na minha bagagem. Tinha muita coisa na minha bagagem. O que foi que eu fiz? Eu me tirei da bagagem. E as coisas então andou depois daquilo. Então nós temos que ficar de olho na nossa bagagem, tá? Ficar de olho. 2 perguntas. Primeiro foi Josué dizendo: Senhor, por que tudo isso? E Deus perguntando: por que tu está perguntando por quê? Olha na bagagem, você vai ver o porquê. Aí nós temos então a resposta, versículo 11. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram e mentiram debaixo da sua bagagem e puseram. Então Deus pergunta para ele por que tá, mas Deus sabe. Mas só para tirar qualquer dúvida, Deus fala: o problema, Josué, é que vocês ou alguém me desobedeceu, furtou, roubou. Deus falou: o que estiver em Jericó é meu, é dedicado a mim. Acã foi lá e roubou para ele. Tomaram do anátema, esconderam debaixo da sua bagagem. Então não adianta a gente esconder a sujeira debaixo do tapete. Note, escondeu debaixo da bagagem. Por quê? Bom, alguém pode olhar na bagagem, né? O que foi que ele fez? Ele colocou debaixo da bagagem. Como debaixo da bagagem? Fez um buraco no chão e enterrou. Ele escondeu. E se a gente tentar esconder, como disse antes, talvez ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não adianta esconder, enterrar,
botar embaixo da bagagem, embaixo do tapete. Deus vai saber e Deus está sabendo. Nós nunca vamos enganar a Deus, nunca, jamais. Então precisamos estar de olho na bagagem. Hebreus 4:13 fala assim: e não há criatura alguma encoberta dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós temos que tratar com Deus e perante Ele não está tudo descoberto, não há nada encoberto. Então não adianta a gente esconder, como a Acã tentou esconder, colocou debaixo da bagagem, não resolveu nada, não tratou nada. Deus ordenou que não deveriam tomar nada e tomaram, esconderam, mas não adiantou. Havia algo na bagagem de Acã, o indivíduo que roubou, escondeu, e nós temos que ter cuidado para a gente não estar repetindo a mesma coisa. Claro, não exatamente, mas estamos nós escondendo alguma coisa na bagagem da nossa vida, que não vai ficar por isso mesmo, como a gente viu aqui, não ficou por isso mesmo. Acã achou que ia ficar por isso mesmo, mas não ficou. Deus, ele amou, mas Deus é justo. E por ser justo, Deus não pode deixar nada encoberto. Ele vai descobrir, vai revelar tudo. E as consequências estão lá. Temos então duas perguntas, temos a resposta, aí nós temos um único resultado. Um único resultado. Versículo 12. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Por isso. Este é o motivo. Eles esconderam, por este motivo, os seus inimigos e viraram as costas e foram, então, derrotados. Então, Acã achava que ia escapar, né? Ele pegou o ouro, pegou a roupa, escondeu ali e falou: haha, ninguém viu, ninguém está sabendo, me livrei, ganhei. De modo algum, ele errou. Deus não se deixa zombar, que nós lemos em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Acã estava em efeito tentando mangar, escarnecer. Deus falou que ele não vai deixar isso ser feito contra ele. Ele tudo vê, tudo pode, é todo poderoso, sabe todas as coisas. Não adianta esconder, correr, fingir, negar, justificar. Deus falou que você plantar, você vai colher. A gente viu que ele plantou. Quer ver o que ele colheu? Que tristeza que ele colheu? Deus mandou um recado claro e Deus mandou um recado fora do comum. Que foi no versículo 3 de Josué 7 que nós lemos, que fala, versículo 3 fala assim, depois de conquistar Jericó, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues a todo o povo, porque poucos são. Claro, né? Venceram Jericó, agora aí vai ser tampinha. Não manda todo o exército, manda uns 2, 3.000 que a gente vai. E o contrário aconteceu. Foram derrotados, envergonhados, desencorajados. O versículo 24 de Josué 7. Então Josué e todo Israel com ele subiram a Acã, filho de Zerá. Então Deus mostrou quem era. Vou encurtar aqui a história. Deus mostrou quem era. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, levaram-nos ao vale de Acor, e disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Triste, né? Até os jumentos, as ovelhas, os filhos e as filhas que tinham nada a ver com a história. Mas pastor, que coisa horrível que Deus fez. Pois é, Deus está mostrando o pecado. A gente pensa, não pastor, meu pecado é meu problema. Não, o seu pecado é o problema de todo mundo ao seu redor. Da sua família, dos seus filhos, da sua comunidade, do seu trabalho, tudo, tudo. Da sua igreja, dos seus amigos. O pecado não fica só na pessoa, ele contamina e afeta todo mundo. Eu tenho certeza, se você parar para pensar,
Talvez você já foi vítima de um pecado de uma outra pessoa e você talvez não teve culpa nenhuma, mas sobrou para você. Sabe o que é isso? É o pecado. É o inimigo. Como eu disse antes, lá não é justo. O diabo não é justo, gente. O diabo não joga certo. Não queira nada a ver com ele. Não brinque com fogo, não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, porque ele não é justo. Ele não joga limpo. Então não queira jogar bola com ele. Sabe por quê? Ele vai pegar a bola, vai dar chute, ele vai botar os 2 dedos no olho do goleiro. Mas não pode, mas ele faz. Então não pense que ele vai jogar limpo e vai. Não, não vai. Tá? E aqui sofreu Acã e tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. Do que adiantou ter o anátema? Do que adiantou ter aquilo na bagagem? Do que adiantou ter levado aquelas coisas? Versículo 21. Quando vi, isso é Acã se justificando, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-as e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Escondeu. Por quê? Ele viu e cobiçou. Ele viu e cobiçou. Ele deu vazão ao diabo, à tentação. Tentou esconder, não conseguiu, e o preço foi muito caro. Ele perdeu tudo. Perdeu o que tomou e perdeu o que já tinha. Note, ele já tinha ovelhas, tinha gado, tinha filhos, tinha filha, tinha uma tenda. Ele já tinha. Eu não sei o quanto ele tinha, mas ele tinha. Mas depois que ele tomou do anátema, agora não tem nada. Não tem nada. Não tem ovelha, não tem gato, não tem jumento, não tem tenda, não tem filho, não tem filha, não tem nem a própria vida. Perdeu tudo. O salário do pecado é a morte. E o diabo, ele é um mentiroso, é um enganador, ele só veio para roubar, matar e destruir. Então não quero nada a ver com ele, nada dele, nada que ele ofereça. Não adianta ele balançar alguma coisa, alguma isca na nossa frente. Não coloque aquilo na sua bagagem. E se tiver na sua bagagem, tire antes que aconteça uma coisa pior. Tá? Não é, sabe, não é que querer colocar medo, mas é o que Deus está dizendo aqui nessa história. Nós temos que ficar de olho na bagagem. De olho na bagagem. Tire o anátema. Anátema quer dizer a coisa amaldiçoada. Não era anátema até que Acã foi lá e tomou. Aquele ouro, aquela prata, aquela capa, aquela roupa, não era amaldiçoado até que ele foi lá e tomou. Não há nada de errado com ouro, prata e capa babilônica. Mas uma vez que a gente toma e não deveria ter tomado, aquilo se torna uma maldição. Então, mesmo uma coisa, se for coisa errada, bom, se é errada não tem que estar lá. Mas mesmo uma coisa que não é em si errada, mas não deveria estar lá, é errado. Então, vamos ficar de olho na bagagem.